Às vezes a gente tem costume de estar ouvindo só um brasileiro falando, e a gente se acostuma com aquele sotaque do brasileiro, fica bem mais fácil de entender. E aí do nada a gente precisa ouvir alguém lá nos Estados Unidos, lá do Texas falando, e fica aquela coisa de, será que eu realmente sei inglês? Será que esse tempo todo estudando valeu de alguma coisa? Então é um problema que muita gente tem. Só que a gente tem outros problemas em comum, que é não entender o inglês ao vivo. A gente só entende aquele inglês do filme, o inglês do vídeo que a gente assiste, o inglês de uma série. Mas quando chega no ao vivo, na hora do vamos ver, parece que você estava aprendendo qualquer outra língua, menos o inglês. Outro problema é que as pessoas falam muito rápido. Outro problema é que os nativos comem as palavras e juntam tudo. Aí uma palavra que era pra ser good boy, fica good boy. Aí você fala, tá, mas cadê o D dali? Não era pra ter um D no meio, se é good? Esse é o problema que todo mundo tem, principalmente brasileiro, porque a gente tem costume de fazer good, colocar um i no final de cada palavra que termina com uma consoante. Ou então, uma outra dificuldade que a gente pode ter é quando o sotaque é muito difícil, né? Se for um sotaque de alguém da Flórida, Nova York, fica mais fácil de entender. Mas aí, se for alguém lá do Texas, ou talvez alguém de outro país, por exemplo, um japonês, fica mais difícil da gente entender, um indiano, que a gente acha impossível de entender, a gente pensa, nossa, o sotaque é horrível, mas não é que o sotaque é horrível. Só é diferente. E a gente precisa se acostumar a ele. Mas um dos erros que a gente comete e que acabam fazendo a gente ter esses problemas é não praticar o nosso listening. Ou às vezes a gente até pratica, mas pratica ali pela metade. Por quê? A gente coloca uma coisa pra assistir e coloca com legenda. Então a gente não tá praticando o listening 100%. A gente coloca um filme, uma série, uma música e coloca lá letra, legenda. Tenta ouvir sem colocar a legenda e tenta entender o que tá sendo dito. Ou às vezes pode ser que você até coloque o inglês ali sem legenda, mas você só consome o inglês de um único lugar. Você não consome inglês de outros lugares, de outros países, de outros estados, com outros sotaques. Então, as pessoas de outros países ou de outros estados falam de forma diferente e isso é natural. No Brasil, a gente tem vários sotaques. Tem o sotaque do Pernambuco, tem o sotaque do Rio de Janeiro, tem o sotaque de São Paulo. E quando a gente escuta esses sotaques diferentes, a gente percebe que é diferente. E no inglês é igual. Só que a diferença do inglês é que o inglês não é mais um idioma que é falado só nos Estados Unidos ou só no Reino Unido. Ele é falado no mundo todo. Então ele tem muito mais sotaque, muitos sotaques muito mais diferentes do que os sotaques dentro do Brasil, que é onde a gente fala o português, tá bom? Então você tem que consumir conteúdo de diversos países, pessoas de diversos países falando inglês pra você se acostumar. Eu fiz amizade uma vez com um rapaz indiano e ele era professor também de inglês. E eu lembro que ele me mandou um áudio. O primeiro áudio que ele me mandou, eu confesso que foi horrível de entender. Foi terrível. Eu não pode jurar, mas eu ouvi o áudio umas 5 vezes. Eu diminuí a velocidade pra tentar entender. Eu não tava acostumada com aqueles sons diferentes que eles fazem quando é pra sair um R de um jeito e sai de outro. Mas depois a gente foi conversando, ele mandou no áudio, eu mandando no áudio, e ele falou a mesma coisa do meu sotaque, que era diferente, mas que ele conseguia entender. E a gente foi conversando, conversando. Chegou um ponto que pra mim era normal. Ele falava, eu só escutava uma vez o áudio e eu entendia e conseguia responder. Então é tudo questão de prática. Você tem que consumir aquele conteúdo pra você se acostumar com ele. E aí depois, quando eu fui morar em Portugal, eu trabalhava em um hotel e chegou um grupo de indianos pra poder fazer o check-in no hotel. Eles falaram e eu entendi perfeitamente o que eles tinham falado. Já a minha colega que tava do meu lado virou pra mim e falou: "Como que você entendeu? Eu não entendi nada." Mas por que ela não entendeu? Porque ela não tá acostumada com aquele sotaque. Eu já tava, então eu entendi, tá? Então é só questão de costume. E como que você vai fazer pra se acostumar com esses sotaques diferentes? Você vai aprender, porque não é só questão de sotaque, também é vocabulário. Então você vai aprender os dois modelos de inglês. Em inglês tem dois modelos. Tem um modelo formal e tem um modelo informal. Às vezes, gírias podem acabar atrapalhando a nossa compreensão também. Então você precisa, por mais que você não use, você precisa aprender gírias, expressões que as pessoas estão usando atualmente, porque isso vai facilitar muito a tua vida. Porque você vai entender, ah, eu sei que ela tá falando sobre isso, foi essa gíria que ela usou. Por mais que você não use, você não precisa usar, mas você precisa entender e conhecer. Então aprenda os dois tipos de inglês. Outra coisa que você tem que fazer é ouvir conteúdos de acordo com o seu nível e temas de acordo com o seu gosto e de acordo com a sua realidade. Se você é um comissário de bordo, você vai assistir conteúdos de comissários de bordo. Claro que você pode assistir outros. Então, o de comissário de bordo é a sua realidade e outros conteúdos é de acordo com o seu gosto. Se você gosta de marcenaria, você pode assistir algo sobre marcenaria. Mas se você não gosta, você também pode assistir, mas não vai ser seu foco. Seu foco vai ser
aprender mais palavras, mais vocabulários e expressões de acordo com o seu gosto pessoal, coisas que você gosta de conversar e de acordo com a sua realidade, como o seu trabalho, por exemplo, tá bom? E, por favor, de acordo com o seu nível, se você é um iniciante, assista conteúdos para iniciantes. Não vai me inventar de ser iniciante e colocar um Grey's Anatomy pra assistir, que você não vai entender nada. E aí você vai só se frustrar. Talvez você até entenda, aprenda algumas palavras novas, mas de 100% do que a pessoa falou, você vai entender 1%. Então é melhor colocar um conteúdo mais fácil, ter menos palavras para aprender, mas assim aprender. Então, como eu falei, o que eu recomendo, 10 palavras por dia, já tá bom, tá? Então, de acordo com o seu nível, por favor. A outra dica é prestar atenção em palavras de enrolação. O que são palavras de enrolação? Por exemplo, essa já é uma palavra de enrolação. Quando eu tô falando alguma coisa em português, e aí eu preciso pensar na próxima coisa que eu vou falar. Eu solto um tipo, eu solto um eu solto um então, eu solto um assim. Essas são palavras de enrolação. Pra que você vai usar essas palavras de enrolação? Pra você não ter aquele problema lá da aula anterior que eu falei, de falar palavra por palavra, demorar pra falar as palavras. Ia ficar aquele silêncio. Dá até pra ouvir os grilos. Então você vai prestar atenção nessas palavras de enrolação, que são chamadas de fillers, e você vai encaixar elas dentro da tua frase. Então, por exemplo, eu vou falar em inglês que eu estava tomando banho e aí eu perdi o meu shampoo. I was taking a shower and I lost my shampoo. Tu viu que eu estendi esse and? E ele é uma palavra de enrolação também. Não ficou silêncio. I was taking a shower and I lost my shampoo. Eu peguei e enrolei pra não ficar I was taking a shower and I lost my shampoo. Até esse tempo que eu fiquei parada pensando, a pessoa já foi embora. Então preste atenção nas palavras de enrolação. Que são tipo, em inglês é like. Então, que significa so. Quer dizer, I mean. Então, por exemplo, você falou uma coisa lá em inglês e depois tu citou o que falou errado. Aí pra não ficar aquele silêncio imortal, aquele silêncio mortal, imortal, aquele silêncio mortal. E você pensando, qual é a forma certa de falar? Você vai falar errado lá. I mean. E fala certo, você vai se corrigir. Vai ficar bem mais natural. Porque você dizendo esse I mean quer dizer, já tá óbvio que, tipo, percebi meu erro, deixa eu corrigir aqui. Então, I mean. E a outra é em inglês, que é muito usado também. É um dos mais usados. Então, quando você estiver ali na dúvida do que vai falar, precisar pensar, solta que tá tudo certo, ok? E a última dica é praticar de forma ativa. O que é praticar de forma ativa? Não é colocar uma música e fazer qualquer outra coisa e não prestar na música. Não é colocar uma série na tua TV e ir lá pro quintal. Praticar de forma ativa é você sentar, prestar atenção no que está sendo dito e realmente botar teus ouvidos para funcionar ali, prestar atenção naquilo que está sendo dito. E outra forma de praticar de forma ativa é falando. Então escuta e fala o que você entendeu.